um confronto hoje contra a equipe do Aimoré e oportunidade para a gente observar mais uma vez algumas das figuras de destaque, né? O Cristiano Oliveira, inclusive, será o comentarista do jogo. Eu tô curioso para ver um pouco mais o Ricardinho. Te confesso que gostaria de olhar esse cara mais tempo com a camisa de centroavante do Grêmio, Oliveira. Tem. Bom dia, saudações a todos. Tem muita coisa legal para se ver na base do Grêmio, tá? A base do Grêmio é muito boa, tá? Você tem um departamento no Grêmio que funciona assim com maestria, é o departamento de base. A base do Grêmio revela muita gente boa, é só ver aí os últimos anos, últimas conquistas do Grêmio, todas elas tiveram como protagonistas jogadores das categorias de base. E a base tem revelado muita gente. O Grêmio está aí divulgando mais uma vez um balanço financeiro com superávit milionário, superávit na casa dos 38 milhões de reais. E mais uma vez, graças à sua base, né? E a dívida de curto prazo, só de 6 milhões, né? Não, uma dívida absolutamente tranquila. Imagina, a do Grêmio é de 6, do Inter é de 400, para se fazer uma comparação, a de curto prazo. E mais uma vez, quem salva é a base, né? É aquele mantra que eu repito sempre, o que salva é a base. Se pegar aí os últimos anos, a venda do Everton Cebolinha, a própria venda do PP agora, a venda do TT, que foi precoce, foi mal conduzida a história pelo Grêmio. O TT hoje vale muito mais, mas mesmo assim, sem um segundo sequer no profissional, rendeu ao Grêmio 15 milhões de euros. Então a base do Grêmio agora é um investimento pesado, e essa é a palavra, é investimento mesmo para colher no futuro, lá no CT de Eldorado, que eu conheço, é um trabalho muito bem feito pelo Grêmio por lá. E essa base do Grêmio, que não vai revelar 11 craques, isso nenhuma base do mundo faz, ela revela jogadores interessantes, tá? Se pegar aí do time colocado para hoje, o novo goleiro titular do Grêmio é da base, que é o Breno. Tá tendo uma sequência agora, eu acho muito cedo, tá? Eu tenho ainda receio para dizer que o Breno vai ser o goleiro titular até o final do ano. Ele vai receber aí uma sequência, se ele aprovar, ele segue, se ele não aprovar, busca outro, mas ele mostrou pelo menos que é mais seguro do que os outros dois goleiros, que são muito mais velhos do que ele, que recebem muito mais. O Grêmio gasta muito mais com Vanderlei e Paulo Vitor do que gasta com o Breno. E o Breno tá aí, provando que é mais seguro do que eles. A base traz Wanderson, traz... Cara, desde o Sub-17, que tem jogadores assim, que são grandes promessas, Ronald, Cuiabano, enfim. Mas no Sub-20, o time que joga hoje, que tem alguns já com 21, 22 por ali, o Ricardinho vai ser titular mais uma vez, ele fez gol meio de semana. Ele não fez uma atuação exuberante, mas o que ele é? Ele é um centroavante. Centroavante que, embora tenha movimentação, ele não é tão técnico, ele tem uma certa dificuldade, mas ele é um cara muito esforçado, muito dedicado, muito empenhado. Os relatos que eu recebia, Zé, já que tu puxou o assunto do Ricardinho, do pessoal da base do Grêmio, é o seguinte: se o treino começa às 8, 7 horas, chega lá o Ricardinho. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele é um rapaz de uma dedicação assim, acima da média. Talvez até para compensar, ele não é tão bom tecnicamente, como eu disse, talvez para compensar isso, com força, com velocidade, com parte física. E ele é um centroavante, ele teve uma chance de fazer gol, e o que é que ele fez? Ele fez gol. Era o Ayacucho do outro lado, beleza, mas agora vai ser um Aimoré, ele vai ter de novo a chance. E eu quero alertar, para não ficar falando de todos os jogadores, para ficar o programa inteiro falando, outro cara que deve ser titular hoje e que não vinha sendo, porque como o Tassiano está fora, não foi relacionado, o Pedro Lucas deve começar o jogo. Esse é um meia que era da seleção brasileira sub-17, agora ele tem 18 anos, passou da idade limite, mas é um meia que mesmo com 17 anos, o ano passado era o meia titular do Grêmio na campanha até a final da Copa São Paulo. Jogador de perna esquerda, jogador de bom passe, de visão de jogo. Para as características do Pedro Lucas, que é um meia clássico, é um 10 clássico canhoto, para as características dele é muito difícil um jogador explodir tão cedo, porque para o jogo do Pedro Lucas ele precisa ter uma maturidade, uma visão, uma cadência que às vezes a pouca idade não te traz. Mas mesmo com pouca idade ele demonstra esses predicados. Então eu faço esse alerta para o torcedor do Grêmio, que vai ouvir na Guaíba hoje à noite, e aquele que conseguir ver pela TV ouvindo na Guaíba, faça isso. Observe com atenção também Pedro Lucas, esse meia, que é outra promessa
que o Grêmio está apresentando ainda em agora. maturação, né? Esse aí tem que dar um desconto que ele tem uma idade menor que os outros, né? Então ele ainda vai ter coisa para amadurecer, tem bastante a evoluir, né? Então não sejam a régua tão esticada com relação a ele, né? Não, vale para todos, né? Vale para todos. Daqui a pouco se o Ricardinho perder um gol hoje, calma, ele não é o Adriano Chuva. E se ele fizer 2, 3 gols, ele não é o Lewandowski também. É preciso ter calma para os dois extremos. E para todos os jogadores, né? Se o Breno tomar um frango, ele não é o Márcio, né? Que jogou no Grêmio lá naqueles 2004, 2005. Se ele defender 2, 3 pênaltis, ele também não é o Emerson Leão, não é o Eurico Lara. É calma para os dois extremos, né? São jovens surgindo, né? A oscilação ela é natural, mas está muito claro que esse trabalho de categoria de base do Grêmio é um trabalho muito bom. É um trabalho que está revelando muita gente boa. O jogo hoje é 8 da noite. 8 da noite, esperando futebol às 7. 7 horas. Luiz Magno narra. Magno já está conosco, junto com a Ana, com o Silva. Eu estou impressionado com as mensagens de carinho das pessoas com a volta do Silva. Agora, por exemplo, a Marjorie está dizendo: eu estou passando só para dizer que fico muito feliz e aliviada com a recuperação do Silva. Abraço a todos. Bom, tá aí. Muito obrigado. Isso, né, é bom isso, né? É muito bom. É carinho, o pessoal dando força. Eu fico muito feliz também pela volta, por ter voltado. E muito obrigado pela corrente positiva aí da galera nesse período de recuperação do Covid-19. É muito triste, toda vez que a gente acorda, vai dar uma olhada no Facebook ou no Twitter, e são muitas mensagens de pessoas perdendo amigos, parentes, pessoas queridas na volta. É muito triste isso, e enfim. Mas eu fico feliz e saudar também o pessoal que se recuperou. Eu estou recuperado, o Gutierrez está recuperado, o Jason está recuperando, essa galera toda. E vamos lá, vamos tocar em frente. O Jason recuperou tão bem que entrou em férias. Não, mas a férias já estava programada. O Jason, ele teve uma pneumonia bacteriológica, enfim, mas está recuperado também, tem falado com ele, está bem. O Diogo, filho dele, está bem, a Grace, esposa, também está bem. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco vão estar todo mundo ok. E vamos pra luta aí. Obrigado ao carinho de todos. O último era o Celestino, mas já tá trabalhando, começou hoje de novo, né? Boa, Celeste, é isso aí. É isso aí. O Ramos também. Como é que é, Horácio? Rodrigo Ramos também, bom dia para vocês, também está recuperado. O nosso novo sócio lá da empresa não teve nada, assim, ele ficou assintomático, ficava em casa, mas não sentiu nada. Loucura, né, cara? Ele é gordinho. Ele é forte. Isso acontece. Isso tem muita gente que daqui a pouco teve o Covid e nem sabe, não ficou assintomático, não sabe. Por isso que agora tu pode fazer o exame, teve Covid, olha, em um determinado período teve Covid. Enfim, eu queria falar, o Grêmio joga hoje, evidentemente, e é mais uma chance pra gente ver essa garotada aí, e é importante que o Grêmio tá fazendo, botando a gurizada a jogar. Ontem a gente falou muito de paciência pro Internacional aí do Miguel Ramírez, e eu concordo com o Oliveira, tem que ter paciência também com os jovens. O Wanderson está assumindo a titularidade na lateral direita. O Wanderson é um jogador que o Oliveira já fala há bastante tempo que ele é melhor que o Vitor Ferraz. E hoje surgiu a informação, ontem, no final da noite, que o Grêmio estaria contratando o Rafinha. Foi negado pelo presidente Romildo. Conversei com o presidente Romildo hoje pela manhã, fiz uma nota para o Gol.com e não tem nada de Rafinha. Em nenhum momento o Grêmio buscou Rafinha. O presidente foi taxativo e disse: olha, eu quero rejuvenescer o time, baixar a média de idade. Eu tenho o Wanderson surgindo, eu tenho o Vitor Ferraz, que é lateral direito, está no recondicionamento físico. Eu tenho o Léo Gomes, que em maio, previsão agora é maio, retorna aos gramados. Então não vou contratar o Rafinha, 35 anos, é bom jogador, tal, mas é um jogador muito caro. Que coincidência, né, Cristiano? Ontem anunciaram que não houve acerto com o Flamengo, que tem alguma coisa lá que não fechou, e aí já vem de novo a especulação dele. Zé, é importante a gente destacar o seguinte. Já há algum tempo, esse é um período muito fértil de plantações e notícias. Então, eu vou citar alguns exemplos. O Rafinha é o recente, é o de ontem para hoje, tá? O Grêmio não quer o Rafinha. Evidentemente que em um determinado momento, as pessoas que pensam o futebol do Grêmio, entre elas o próprio Renato, eles falam: o Rafinha. Não, o Rafinha não quero. Sei lá, vê como é que tá a situação do Rafinha. O Rafinha ganha 1,5 milhão por mês. Não, tá descartado.
Se fala, a gente, quando se está na redação, a gente cogita nomes para reforçar a equipe. Não se faz isso? Mas esse é muito caro, tá fora, né? Não dá. No futebol é assim. Eu vou citar outros 2 exemplos. O Internacional, nesse período que eu fiquei de fora com o Covid, surgiu no noticiário que o Inter queria o Corujo, zagueiro do Nacional. E o outro é o volante, o Gabriel. Gabriel Alves, se eu não me engano, agora não me lembro sobre o nome dele. Mas enfim. Gabriel Neves, do Nacional de Montevidéu. Neves, né? É isso? Mesmo. Gabriel Neves. O Alves foi nosso colega aí na Rádio Guaíba. Que o Inter queria esses 2 jogadores. Eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos e ele disse, olha, em nenhum momento se buscou conversar para contratar o Corujo e também o Gabriel Neves. O Gabriel Neves tinha ali o São Paulo buscando a contratação, o Palmeiras entrou no circuito e surgiu que o Inter também estava interessado. O Inter que havia liberado recentemente o Leandro Fernandes para o Nacional, o D'Alessandro saiu do Inter e foi para o Nacional. E o que acontece? E o presidente Alessandro Barcelos disse até na Guaíba que ligou para o presidente de São Paulo e disse, eu não tenho interesse nesse jogador, se o São Paulo quer, o Inter não está na briga por ele. É que aí o empresário vem e larga. Olha, sabe que daqui a pouco o Inter pode estar querendo um volante, eu tenho um técnico novo? Olha, o Inter está interessado. Daqui a pouco o empresário sabe que o Grêmio quer um lateral, ou busca um lateral, ou busca reforçar. Vai lá na praia pro Renato e diz assim, Renato, e aí o Rafinha, o que tu acha? Estamos jogando aqui esse futebol, agora não dá mais porque fechou tudo, lá no Rio de Janeiro, as praias inclusive. E vem aí, o que vocês acham do Rafinha? Não, muito caro, então tá bom. É assim que surge. E aí vaza como se já tivesse contratado, reunido, fechado e tudo mais. É um período muito difícil. A gente busca sempre, como repórter, eu, Pfeiffer, Jason, Gutierrez, a galera toda, a gente busca sempre cercar de todos os lados. A gente sabe também que o dirigente atocha e diz, não tem nada. Eu já cansei de relatar aqui, uma vez que o Inter estava contratando o volante Madrão, o presidente Giovanni Luigi disse que não tem nada, é um jogador muito caro, está no Japão, ele não vem. E eu estava na concentração do Inter, Hotel Millennium, aqui no Praia de Belas. Deu 5 minutos e entra o Magrão na concentração para almoçar com os jogadores. Ele já estava em Porto Alegre fazendo exames clínicos no Hospital Mãe de Deus. A gente sabe disso também. Só que contratar Rafinha, com todo respeito, isso aí me parece mais uma plantação do empresário para fazer leilão, já que o próprio Flamengo, onde ele foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, disse que não quer porque o orçamento está curto. Eu acho que seria gastar uma grana muito alta com Rafinha. Eu acho que o Grêmio está certo em não contratar. Até porque o presidente Romildo, para pegar a entrevista, aquela que ele concedeu para o Pfeiffer e para mim no Repórter Esportivo no começo dessa semana, ele disse muito claramente que as prioridades do Grêmio são um atacante e um volante. Ele frisou, é verdade, que o Grêmio não vai contratar apenas atacante e volante. Vai contratar jogadores também para outras posições, jogadores que o Grêmio entenda que pontualmente precisa reforçar o grupo, mas as prioridades são essas. O que me leva a crer o seguinte, o Rafinha é um jogador que ele já seria um salário entre os mais altos do Flamengo. Imagina do Grêmio. Ele chegaria no Grêmio para ter um salário no nível ali de Maicon e Jeromel, ou Jeromel e Kahneman, enfim, que são os maiores salários do Grêmio. Então, poxa, se vai trazer um jogador que não está na posição listada como prioridade pelo próprio presidente, pagando um salário que vai ser um salário top no clube, não me parece de fato fazer sentido. Até porque, e aí eu somo, justamente essa informação do Léo Gomes. Leonardo Gomes, que já era para voltar em julho, aí passou para agosto, em agosto passou para setembro, e aí em setembro passou para novembro, em novembro passou para fevereiro, agora está em maio, mas em alguma hora ele vai ter que voltar. Em algum momento se imagina que ele volte. Vai fechar aí 1 ano e meio sem jogar futebol, fechou 1 ano e meio sem jogar futebol o Leonardo Gomes. Tem Leonardo Gomes, que antes da lesão, que antes da lesão, Magno, era um jogador que estava no radar de observação do Tite para a seleção brasileira. Eu acho que não é para tanto, tá? Para deixar bem claro, mas é uma afirmação da posição. Tem Vitor Ferraz e tem o Wanderson surgindo com todo esse potencial que ele está mostrando, não tem porquê o Grêmio pagar um caminhão de dinheiro para trazer o Rafinha, que é bom jogador, que é um grande jogador, que agregaria sem dúvida alguma. Agora,
é um jogador para uma posição que o Grêmio tem. O Grêmio tem que focar, trazer jogadores para as posições que ele não tem. Bom, o Cristiano começou falando, eu não ouvi a Ana ainda. Oi, Zé, bom dia a todos, né? E a gente também fala que teve muito conto da carochinha nessa questão de contratação de jogadores e até mesmo esse intento de negociação, ou até propostas, eles acabam ganhando e até de maneira interna, dependendo de... A gente sabe, né? O Silva sabe muito bem que às vezes um dirigente vem, fala que está negociando, mas na realidade é uma proposta que é enviada com educação, recebe pela assessoria do próprio jogador, mas a situação inversa, a gente fala, né, aqui citando a questão do Cavani, mas a situação inversa também acontece, o clube recebe a proposta e diversos momentos a gente trouxe, né, informações de que os jogadores queriam vir, mas por causa do salário, né, por causa até das questões de multas contratuais se tornou inegociável, o clube não pode arcar com as consequências, tanto que até o Tyson, né, dentro dessa negociação já está baixando do seu salário, porque sabe que as consequências da sua contratação não é pelo que ele vai ganhar, mas também pelo negócio que deve ser feito para essa contratação. É bastante complicado para o Inter, que tem problemas, então tudo isso vai se desenvolvendo e as notícias vão saindo, as coisas vão ganhando uma proporção um pouco diferente de fato do que está na mesa, do que está na negociação e nas possibilidades dentro do clube. A gente fala que essas contratações, até o pessoal está estranhando bastante, eu estranho, porque a gente já teria essas contratações anunciadas, já treinando e tudo mais, mas o momento atípico da pandemia também acabou tendo reflexos até na busca pelos jogadores. Eu falo, a insistência do Brasil de não seguir o calendário mundial também acaba prejudicando muitas vezes. Agora até nessa temporada não ficou tão ruim por causa da pandemia, mas antes já era bastante complicado, porque tem que antecipar, tem que jogar para lá, para cá, essas negociações, quando seria muito mais fácil todo mundo estar na mesma batida. Eu acho que na questão das contratações, a gente já falou ontem e é sempre bom destacar, no caso do Grêmio, tá? O Grêmio tem dinheiro superavitário, tá com dinheiro em caixa, mas não vai fazer loucuras porque quer continuar assim. E eu acho que tá certo em fazer isso aí. Mas vai depender muito daquilo que vai disputar pela frente. Ele tem um confronto com o Independiente Del Valle que vai definir a vida na Libertadores. Daqui a pouco você fica fora da Libertadores, você já não tem que fazer um investimento diferente. Daqui a pouco passou pelo Independiente Del Valle e tomara que passe, e vamos torcer que sim. Bom, agora vamos pegar mais pesado um pouquinho para ver o que dá para fazer visando Libertadores e as outras competições. E mais do que isso, enquanto não define, põe a gurizada a jogar. Não vão queimar o Breno. O Breno é goleiro que tá pronto, cara. Ele tem que jogar, precisa de ritmo. O Wanderson, lateral direito, que tá pronto. Daqui a pouco tu já tem um Juan melhorando, crescendo com ritmo de jogo. Vê na base o que vai dar para aproveitar já imediatamente, e aí sim, depois que peneirar, bom, agora vamos reforçar. E eu repito, o presidente Romildo aqui na Guaíba, ele disse, reforços, se buscar na Europa, é para o segundo semestre, quando abre a janela. E eu acho que o Grêmio está focando muito lá. Tem a questão do Jailson, que é diferente, e esse aí já veria imediatamente. Eu acho que o Grêmio vai fechar essa contratação. Faltam aí detalhes, enfim, porque ele não pode voltar para a China, tem toda a questão de quarentena. Agora, os demais reforços, o Grêmio tem uma base interessante, tem que fazer treinar. O Inter já é uma situação diferente, o Inter já não é superavitário, tem uma dívida a curto prazo altíssima e está com um novo modelo, um novo sistema de jogo, onde o técnico está reavaliando todo mundo. Vai contratar? Vai, mas tem que ser uma contratação certeira, não pode investir muito. O Inter está querendo baixar a folha de pagamento, o Grêmio também, viu? O Inter está querendo baixar a folha, está gastando demais. Então, por isso que eu acho que daqui a pouco tu contratar um Tyson pro Inter é demais, é demasiado. Não vale a pena, é muito caro, no meu ponto de vista, né? E vale o mesmo. Mas tem uma diferença aí. Mas tem uma diferença aí, Silva, do ponto de vista de quem se aproveita para grupo. Eu acho que os dois têm que baixar a folha, tá? O Inter, por uma questão financeira, é urgente que o Inter baixe o seu custo salarial e vai fazer isso em vários setores do clube. É claro que aquele que mais afeta é o departamento de futebol, mas vai fazer, aliás, já está fazendo em vários setores. E o Grêmio, mesmo superavitário, tem que baixar a folha também. O Grêmio gastou ano passado quase R$1 milhão por mês com 3 goleiros insuficientes. O Júlio César, o Paulo Vitor e o Vanderlei. Quase R$1 milhão por mês em 3 goleiros que não servem para ser titular. Então é claro que o Grêmio também tem que otimizar esse gasto. A questão e a diferença mora nisso que eu vou dizer agora. A questão é que o Grêmio olha para a base e ele tem opções melhores que a base do Inter.
por um motivo que, inclusive, a gente já debateu ontem. A base do Inter, na gestão Vitório Pífero, que foi aquela gestão que levou o Inter para a segunda divisão, a base do Inter foi sucateada. E tu não consegue recuperar uma categoria de base em um ano. Isso demanda tempo. Mesmo assim, algumas coisas, já tem alguns pontos que começa a reflorescer alguma coisa. Em alguns lugares o solo já começa a ficar fértil de novo. Um Caio Vidal, um Praxedes, enfim, tem uma coisa ou outra surgindo. E até bons nomes, esses dois que eu falei eu gosto muito, o Caio Vidal e o Praxedes. Mas o Inter não tem tantas opções de qualidade na base hoje quanto tem o Grêmio. O Grêmio ele pode olhar para quase todas as posições. Estavas de olhar para a base e compor o grupo com essas opções. O Grêmio tem para a zaga o Juan. O Grêmio tem para a direita o Wanderson. O Grêmio tem para a esquerda Guilherme Guedes e Vitinho. Eu estou falando só de jogadores ali entre 19, 20 e 21 anos. Esse Vitinho é uma promessa de grande jogador. Ele estava por empréstimo do Paraná ao Grêmio. O Grêmio agora contratou e estendeu mais 4 anos de contrato para ele. O Grêmio tem para a posição de volante, cara, tem Bitelo, tem Sarará, tem Lucas Araújo, que é uma característica diferente, mas enfim, também até gol andou fazendo de pênalti esses dias. Tem o Vitor Bobson, que eu imaginei que nem fosse ser aproveitado, mas está aí relacionado para o jogo de hoje. Fernando Henrique, que eu acho mais promissor de todos. Tem o Pedro Lucas para meia. Para o ataque, o Grêmio tem o Elias, que está voltando de lesão agora, que imagino que vai ser aproveitado nos próximos jogos. Tem o Ricardinho. O Grêmio tem muita gente boa nessa faixa de transição de 20 para 21 anos, que são jogadores que estão ali comendo pelas beiradas e pedindo passagem. Jogadores que podem render muito mais do que, vamos lá, Lucas Silva, do que Everton Cardoso, render muito mais por um salário muito menor. Isso é otimizar custos do departamento de futebol. Se tem um jogador que rende muito mais por um salário muito menor, olha, fica com esse cara, não vai no Cruzeiro buscar o Lucas Silva, para quê? Não vai no São Paulo pegar o Everton Cardoso, para quê? Entende? São questões dessas. Não vai no Botafogo, agora o Grêmio até renovou, com o Luiz Fernando, o atacante que fez 1 gol pelo Grêmio em quase um ano. Imagina, 1 gol. E aí tem surgindo o Ricardinho de outra função, mais centroavante. Mas renovou com o Luiz Fernando aí o empréstimo. E tem um Ferreira, e tem um Léo Chu, que voltou de um belo campeonato pelo Ceará, e tem um Elias. Então, poxa, a otimização de gastos é isso. Se tem opções na base que são muito mais promissoras, as opções, do que os jogadores já consagrados, e recebem salários muito menores, olha, se aposte na base. O Grêmio tem várias boas opções. E nessa vida positiva, né, na questão de negócios e contratações do Grêmio, a gente compreende que esse superávit que já vem aí de muito tempo do Grêmio, de positivas, de renegociação de dívidas, aí, né, quem sabe em terminar uma gestão com a compra total do próprio estádio, ele também passa por essas características de aproveitar esses jogadores inicialmente que ganham menos, eles criam, além disso, a identificação do torcedor com o próprio elenco, porque é cria da casa, sempre se tem essa coisa de se valorizar mais o jogador que é criado aqui. Depois, nessas negociações internacionais, a gente coloca as últimas negociações do Grêmio de grande valor, as maiores negociações, né, dos últimos tempos até do mercado brasileiro, elas vêm também com essa característica, que além de inicialmente ter um custo mais baixo, quando vai valorizando ao longo, né, do tempo que vai passando, né, do reconhecimento que vai ganhando e principalmente da diferença que faz dentro de campo, porque o Romildo tem essa característica, né? Ele fala, olha, não adianta nada ser um bom garoto da base, entrar no time e não trazer título, tem que trazer título. Depois do título é que há a negociação. Essa característica de bom negócio do início ao fim de toda e qualquer negociação do Grêmio, ela passa também pela boa situação que vive economicamente falando. E a gente fala, quando se chega a um certo patamar, todo mundo compreende. Muitas pessoas colocam como o Grêmio sendo, na questão de negócios, o melhor time do Brasil, na questão de gestão. Mas chega num ponto que tá tão bom que tu quer melhorar. E a gente coloca, trazendo essas revelações e colocando esses garotos, quem sabe, em temporadas de Libertadores, tu, além de trazer a questão de tornar mais barato o elenco, tu também cria a possibilidade, né, internacional de ser um celeiro, de trazer sempre e times da Europa estarem buscando bons jogadores aqui na América Latina, que é mais barato fazer essa contratação, tu se torna também um alvo desses times que estão sempre olhando o que se tem na base. Bem, o Sinal vai marcar 11h30, nós estamos debatendo futebol no Ganhando o Jogo, eu vou atender uns recados, em seguida vou para o intervalo.
O público continua se manifestando e trazendo mensagens. Qual o gestor em sã consciência vai contratar um lateral de 35 anos que ganharia mais de 800 mil por mês? Não tem cabimento, tá dizendo aqui é o Daniel Maurer, um ouvinte que está sempre conosco. Olha só, é importante destacar o seguinte, eu concordo com o Daniel, não contrataria, já disse aqui, mas sempre tem um que vai, não, mas vale a pena, vamos bancar, porque ele vai trazer o retorno, ele acerta o time, enfim, sempre tem alguém que vai bancar isso aí, porque se não tivesse, o próprio Flamengo acertou salários com o Rafinha, o que embarrou a contratação à volta do Rafinha agora foi o departamento financeiro, então, sempre tem alguém que vai, olha, vamos, porque o dinheiro não é dele, né, o dinheiro é do clube, e depois estoura mais adiante para ver quem é que paga a dívida. Paulo Fernando da Tinga. Zé, hoje um outro Zé tá de aniversário, o mais novo colega de vocês, o meu compadre José Carlos Roque. Parabéns e muito sucesso na nova casa ao compadre. Não sabia, não. Tá de aniversário, Zé Roque, é? O Zé Roque é uma grande figura. Vamos chegar. Parabéns. Ele é uma figura, é uma grande figura. Rapaz, olha só, eu fui em 1900 em Guaraná com rolha, eu fui rádio escuta no Timaço com José Carlos Roque, Letícia Sena e o Rodrigo Có era o que coordenava. Eu era estagiário não remunerado. Final de semana a gente subia lá pro Morro Casamenteiro, cada um ficava com um rádio na frente, um Transglobe ou um velho Sharp, que nem eu tenho aqui do meu lado, e ficava escutando em ondas curtas as outras rádios. E informava pro Denis Olinto e o Paulo Pires, os plantões, olha, tem gol lá no Pacaembu, fulano de tal, não sei o quê. E o Roque já tá, isso aí faz mais ou menos uns 30 anos. Será que o José do Roque tem a ver com o 19 de março, que é o dia de São José? Bem sabemos que hoje é o dia dele, né? Hoje é dia de São José, né? Muito provavelmente. Já sabemos duas coisas, né, Cristiano? Aliás, como é que é o nome da sua senhora, sua mãe? Maria del Pilar Escobar. É a dona Maria de Buenos Aires. E até foi ela que me alertou hoje, né? Que hoje é dia de São José, e aí me deu bom dia, como sempre faço todas as manhãs, a minha querida Vieja lá de Buenos Aires. E mandou carregar um casaquinho que vai esfriar, segundo ela, Cristiano. Tá vacinada já, Zé, ou não? Não, cara, a Rússia lá, a Sputnik V atrasou a entrega. E não chegou ainda, ela tá na fila, tá esperando. Como é que é o nome dela, ô Zé? Maria del Pilar Escobar. Maria, dona Maria, a senhora é muito querida, hein? Parabéns. Mandou um recadinho pro Zé. Leva um casaquinho, filho. Tá frio. Buenos Aires tá frio hoje, né? Ela disse. Ela é uma figura querida, assim. Os netos adoram ela. Sim, a mãe dele, se não me engano, era devota de São José. Olha aqui, ó, o compadre do Paulo Fernando, compadre do Zé Carlos Roque. Então tá aí a origem do José no nome do Roque. O Cristiano listou mais 20 nomes da base do Grêmio e 2 do Inter. Qual é o dos cristianos que falou da base da lista de nomes? Eu falei. E fiz isso mesmo, listei uns 20 do Grêmio e 2 do Inter, justamente por isso a base do Inter foi sucateada. O Inter não tem tantas opções na base quanto a do Grêmio, quanto o Grêmio. Aceita que dói menos, cara, é isso. João Neto de Esteio. Vamos ver, daqui um pouco tem manifestação. Eu vi que alguém, eu não sabia que era em cima disso, eu vi que alguém lá de São Paulo mandou um recado sobre uma lista de jogadores formados na base do Inter recente. O Felipe Luiz não valeria esse investimento? Pergunta o Dr. Carlos, que é o nosso amigo do Alegrete. Felipe Luiz recebe, eu acho que mais do que isso, mas por uma questão lógica, foi titular durante anos do Atlético de Madrid. E esse tá bem do Flamengo, esse não vai sair do Flamengo, né? Joga mais que o Rafinha também. Assim, dá pra confiar, não vai se empolgar e sair, larga no final da temporada, vai pra outra e tal. O Mauro Queiroz de Gravataí diz, bom dia, Zé, que Deus abençoe a todos e que alegria ter o Cristiano de volta. Estão muito celebrando hoje a volta do Cristiano que se deu ontem. O Grêmio está guardando dinheiro pra quê? A base do Grêmio é linda, impressionante, tá contrariado aqui o nosso Vaguinho, o Wagner Saraiva. Um abraço, Wagner, obrigado. Esse outro inclusive ontem ou anteontem, acho que anteontem, o Grêmio inaugurou lá vários trechos novos da obra que fez no CT de Eldorado.
Ficou muito legal, realmente. Olha, a base do Grêmio hoje, no Brasil, eu acho que ela só perde para a base do Fluminense. Que é uma base, assim, fantástica. Tem uma geração no Fluminense de garotos nascidos. Olha só como a gente tá velho, cara. Garotos nascidos em 2003, 2004, que o Fluminense tá chamando de geração de ouro. Tem uma gurizada muito boa lá no Fluminense. Mas acho eu que depois do Fluminense, a base do Grêmio, ela é fantástica. O Santos não tá aí nesse bolo? O Santos entra nas principais também. O São Paulo tem uma base muito boa também. O Palmeiras tem uma base muito boa. E o Grêmio tá nessa linha aí, junto com o São Paulo. O Atlético do Paraná tem uma estrutura boa. Mas tem um detalhe, Zé, que não basta só formar jogador. Tem que saber aproveitar o jogador também. Aí que tá o grande ponto. Aqui, tem o Grêmio, tem o Fluminense, o Palmeiras agora está querendo aproveitar a sua base. O Palmeiras formava jogador para os outros, não aproveitava. O Flamengo teve um período que formou diversos craques e não aproveitou ninguém. Isso aí. O Djalminha foi um deles. Então tu tem que saber aproveitar. Quando o Palmeiras começou a aproveitar, foi campeão da América e da Copa do Brasil. Exatamente, ali vem Patrick de Paula, vem o Gabriel Menino. Agora tem uma outra situação, a base, isso a gente é importante sacar, não é o guri que chega com 8, 10 anos no time e vai até os 20. Daqui a pouco tu buscar, que nem o Inter buscou um Yuri Alberto, que é o da base do Santos, mas é uma contratação pinçada e garimpada, eu acho que ela também faz parte da base. Captação. O Maurício, esse que vem do Cruzeiro. O Everton no Grêmio, ele ia ser dispensado quando foi contratado pela base do Grêmio. Esses dois exemplos do Inter não chegaram a passar pela base, vieram direto ao profissional, mas também faz parte do departamento de captação. São vários exemplos, eu falei a própria base, o Praxedes, ele não é gaúcho também. O Praxedes, o Inter descobriu, acho que ele é carioca, não sei, ele descobriu fora Fluminense, daqui. Ele é da base do Fluminense. Olha aí, a base do Fluminense que eu falei há pouco, que tá uma geração de ouro. Cara, pra pegar caras que já deram certo, pra não ficar só aqui, tá? O Pedro Rocha, o Grêmio foi buscar no Espírito Santo. O Luan jogava futsal em São Paulo, tinha recém ido pro campo quando o Grêmio descobriu. O Cebolinha, o Arthur em Goiânia. Descobriu no Nordeste, no Ceará. O PP, o Grêmio descobriu em Foz do Iguaçu. O Arthur lá em Goiânia. O Arthur em Goiânia, o Caio Vidal, que é titular do Inter hoje, ele é do Central de Caruaru. O Rodrigo Caetano contratou esse jogador para a Copa São Paulo e tá aí. Ele chegou aqui com 18 anos. Isso aí é a captação. O departamento de captação hoje é um dos departamentos mais importantes da categoria de base. Não se tem mais como era antigamente, o olheiro que vai no Araribóia e descobre o jogador e traz, ele chega com 12 anos. Não. Captação, hoje tu pega o jogador semi-pronto e termina a lapidação no clube. Esse é um processo fundamental de categoria de base hoje. Em algum lugar, alguém outro dia falava sobre, acho que era o Mauro Betting, sobre o goleiro do Grêmio. O Breno, ele é de Sorocaba, São Paulo. Sorocaba. E aí ele falava, Sorocaba, terra do goleiro tal. O Mauro é bom de memória e tava listando outros bons goleiros formados lá. Então aí tem um outro exemplo de alguém de fora. A Vânia Tricolor manda dizer, boa tarde, amigos da Guaíba. Zé, por favor, dá um abração virtual no meu amigo Cristiano Silva. Bom retorno para ele, com muita saúde. O único mal sem cura dele é ser colorado, diz a dona Vânia Tricolor. Dona Vânia, um beijo no coração da senhora. A senhora que está aí na luta, na roleta acho que é o T11 que ela é cobradora da Carris. Máscara, dona Vânia, todo cuidado, precaução. E vamos nessa aí com os rodoviários que também são pessoas profissionais da linha de frente. Muito obrigado, dona Vânia. O William dos Santos, ele diz assim, vocês metem o pé na base do Inter e depois ficam perturbando para o Inter utilizar a base, isso é incoerente, tá reclamando o nosso William. Bom, dados Mas, recados... William, o que seria da vida se nós todos fôssemos coerentes? Tem que ser incoerente, tem que ser maluco, tem que viajar às vezes, sem sair do lugar, olhar para o céu e pensar que está na lua, essa coisa toda, William, essa coisa maluca. O William está apresentando o grande mal da sociedade contemporânea, que é o mal dos extremismos. Ele acha que ou é 100% isso ou 100% aquilo. Não, cara pálida, ninguém é 100% bom ou 100% ruim.
Não existe 100% isso ou 100% aquilo. Meteu o pau, para usar a tua expressão, na base do Inter, não quer dizer que meteu o pé, não quer dizer que é todo mundo perna de pau, agora sim tem que mandar todo mundo embora e botar fogo no CT do Inter de Alvorada. Não é isso. Quer dizer que a base do Inter foi sucateada, que a base do Inter foi alvo de uma série de tramóias e mutretas, como o Ministério Público já divulgou e ofereceu dezenas de denúncias. Quer dizer que a categoria de base do Inter se perdeu ao longo dos últimos anos e que a antiga gestão que saiu agora, e que eu sou um grande crítico, acho que fez muita coisa errada, uma das coisas boas foi começar esse processo de reestruturação de categoria de base, que a atual gestão vai começar a colher alguns frutos agora e vai seguir esse processo de reformulação. Então, meter o pé na base do Inter quer dizer simplesmente falar o óbvio, que a base do Inter foi sucateada, que a base do Inter foi entregue para interesses de empresários e que tudo isso está nas páginas de vários documentos do Ministério Público. Por isso que o Inter, nos últimos anos, encontrou mais dificuldade em olhar para a base e informar grandes jogadores. O que não quer dizer que todos lá são ruins e que tem que botar fogo em Alvorada. Não, tem coisas boas que o Inter pode tirar de lá. A prova é que foi campeão da Copa São Paulo no último ano e que revelou jogadores aí como Cezinha, que é promissor, como o Praxedes, que é promissor, como o Guilherme Pato, que é promissor. O Daniel já é um caso à parte, mas o Kehler um pouco mais novo também. Então tem coisas boas também, não é todo mundo que é ruim, tá? É o grande mal da sociedade contemporânea, achar que as pessoas são 100% boas ou 100% ruins, achar que é 100% isso ou 100% aquilo. Menos extremismo, gente, é melhor. Meu padrinho se despertou, esfregou o rosto, esfregou as mãos, pegou a bola, colocou na marca do pênalti e vai chutar. Eu vou chutar o seguinte, ó, se fala mais hoje nas categorias de base do Grêmio, porque ela é mais promissora do que no Internacional, na minha opinião, neste momento. Não quer dizer que o Internacional não tenha ninguém, etc e tal. Tem jogadores com qualidade promissores. Mas, no momento, as categorias de base do Grêmio são mais promissoras. E eu pego assim, por exemplo, alguns gauchões atrás, o Grêmio Internacional. Hoje vamos colocar em campo a equipe reserva, a equipe de jogadores mais jovens, etc e tal, não se dava muita atenção. Hoje não. Veja você a atenção que estão tendo os jogadores do Grêmio. A categoria de base do Grêmio é tão promissora que hoje os jogadores que vão entrar em campo, eles estão sendo observados mais atentamente do que no passado. Nós temos jogadores que, sem dúvida nenhuma, vão ser titulares ali na frente, e então, em relação àqueles do passado, hoje a gente presta muito mais atenção nas categorias de base do que alguns gauchões atrás, em que os jogadores titulares eram preservados. 11h42, eu vou fazer um intervalo, atento só esse recado aqui, que o cara diz assim, mais uma vez, ele mandou 3, 4, 5 vezes. Zé Aldo, leia o meu também, eu sou fã do Silva há muito tempo. Ele é o melhor da bancada, na minha opinião. É o seu Jorge Ramos, é de Petrópolis, lá na Serra, bonita cidade, seu Jorge. Desfruta dessa cidade. Muito obrigado, seu Jorge. Muito obrigado. Concordo plenamente com o senhor. Quero dizer que aquela velha que o Cristiano fez referência lá de Buenos Aires não concorda. Ela acha que é outro, cara. Mas daí mãe é mãe, né, velho? Já voltamos com o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba. Retomamos o Ganhando o Jogo, temos 11 da manhã com 47 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. O ouvinte Sérgio Rigo, ele diz, hoje na Itália é dia dos pais devido a São José, parabéns a todos os pais. Os ouvintes vieram bem, estão nos ajudando aí com essas informações hoje. Ponto dos Cafés, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site Ponto dos Cafés. Agora o recado é da FTEC, Centro Automotivo, que fica lá na Cairu, 1447, no bairro São João. Você encontra troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. A promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da revisão? Vai direto no site ftec.mecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18h, sem fechar ao meio-dia. E amanhã, sábado, das 7h30 às 12h, como sempre acontece aos sábados. Pega o WhatsApp
WhatsApp aí, adiciona e qualquer coisa de dúvida, tira com eles direto. É 98215-2996. Cristiano Silva. Tô louco pra levar a Veraneio lá na FTEC pro pessoal dar uma revisada. Alô, seu mas juiz. não tô podendo rodar com ela ainda. Mas vamos, um dia, quem sabe esse ano ainda eu consiga. A questão do Internacional na contratação do Carlos Palacios. Foi a convocação, tem amistoso do Chile contra a Bolívia, o Palacios já está ali na convocação como jogador do Internacional. Só que ele não chegou ainda, pelo menos ele era para já estar em Porto Alegre e ainda não chegou. Pelo menos no final da manhã isso não havia acontecido. Eu olhei o site agora há pouco para ver se tinha alguma coisa e não tem. Não, ele vai chegar, vai assinar contrato, vai fazer exames e é jogador do Inter. Ponto. Mas ainda não chegou. E ele chega, vai ser apresentado muito provavelmente e já embarca, porque vai ficar à disposição da seleção chilena. E vai acontecer o mesmo com o Pinares no Grêmio, que foi convocado. O Pinares desfalca o Grêmio em 3 jogos do Campeonato Gaúcho, podendo ser 4 jogos, dependendo aí da questão de protocolo de saúde do seu retorno da seleção. Então, a seleção do Chile, o Pinares está inscrito e tal, já está pronto para jogar. O Carlos Palacios ainda vai ter que toda aquela burocracia de Ministério de Trabalho, de sair nome no BID. Vai levar um tempo até ficar à disposição do Miguel Ángel Ramírez, mas já arranca como convocado da seleção chilena. Antes que eu me esqueça, eu queria aproveitar para mandar um abraço para ele sempre nos ouve, imagino que esteja nos ouvindo agora. E dizer da minha satisfação em saber que recuperou e deu alta ontem do Hospital da PUC o colorado senador Lazier Martins. Ele estava internado, foi evoluindo, foi recuperando e hoje, felizmente, ele já não está mais no hospital porque a saúde permitiu que ele saísse, tivesse alta ontem. E quero cumprimentar também nesses tempos aqui, porque eu abri o site do Inter e verifiquei que em 24 horas o Consulado de Alegrete fez uma campanha de arrecadação de doações e conseguiu valores para a aquisição de 500 cilindros de oxigênio para contribuir no combate à pandemia, no enfrentamento à pandemia, que lá em Alegrete estaria muito ruim. Então, na figura do cônsul, do José Vilmar de Freitas, eu parabenizo todos aqueles que se envolveram neste gesto humanitário de altruísmo, de generosidade humana, de esforço para a compra dos cilindros. E esse recado eu dou porque, mais do que esse reconhecimento a eles, isso também é uma forma de estimular que outros também se associem a diversas campanhas que estão acontecendo para contribuir com os hospitais que estão em situação bastante complicada, com o custo dos insumos, dos produtos, dos equipamentos, dos medicamentos, para atender aos pacientes vítimas dessa doença terrível que está assolando a humanidade nesta pandemia de Covid-19, de coronavírus. Mas voltamos ao debate do futebol. Nós tivemos ontem uma vitória bonita. Não é da dupla Grenal, mas é futebol gaúcho e a gente não é apenas dupla Grenal. O Ipiranga conseguiu ganhar lá no Amazonas, lá na Arena do Amazonas, em Manaus. Daí que é Penharol que chama, eu não sei porque eu cravei e fechei Penharol. Por influência aqui do Uruguai, mas é o Penharol do Amazonas, empatou em 1-1 pela Copa do Brasil e segue na competição. Essa fase é aquela de um jogo só, né? Sim, foi beneficiado pelo empate o Ipiranga. Com gols, né? Com gols. Não é nem a questão do gols, o empate já classifica o time visitante. E o Ipiranga conseguiu esse resultado, volta classificado. É legal, eu gosto, o Ipiranga está fazendo um trabalho bacana, projetando uma ascensão para a Série B do Brasileiro, quase conseguiu em 2020, vem mantendo o calendário o ano inteiro, agora com a Copa do Brasil entra uma grana, porque, se eu não me engano, ganha 1 milhão e pouco, 1.200.000 agora classificando, isso é bacana para o Ipiranga, e um time bem interessante, deu calor no Internacional quando perdeu por 4-2. Parabéns ao Ipiranga. Já o Esportivo demitiu o Luiz Carlos. É aí que eu ia chegar. Que foi eliminado pelo Remo e está contratando o Rogério Zimmermann para a sequência da temporada. Rogério Zimmermann foi outro, né, que a gente esses dias falava sobre técnicos que conseguem grandes campanhas e às vezes passa o cavalo encilhado e eles não conseguem montar. E aconteceu isso com o Zimmermann, ele fez um trabalho muito legal no Brasil de Pelotas, assumiu o Brasil quando o Brasil não tinha divisão para jogar no cenário nacional, estava na Série B do futebol gaúcho,
E aí foi subindo para D Nacional, para C Nacional, para Série A do Gauchão, para B Nacional. Fez um trabalho de quase 5 anos no Brasil de Pelotas e quando saiu, eu acho que foi para Botafogo da Paraíba, não lembro, uma coisa assim. Mas se imaginava que ele pudesse pegar um clube de maior envergadura no cenário nacional e ele não conseguiu. E agora indo para o Esportivo, poxa, o Esportivo é um time daqueles que eu vi até agora dos mais fracos do Campeonato Gaúcho. Ele tinha investido para a Copa do Brasil e com a eliminação nessa fase inicial, ele já no dia seguinte, que foi ontem, mandou 3 ou 4 lá embora, inclusive o técnico, e o Zimmermann vai então pegar o Esportivo. Ele tinha daqui a pouco, pela campanha que fez até 2016, 17 no Brasil de Pelotas, uma possibilidade de ascender em nível nacional e isso não aconteceu. Ele fez um trabalho bem legal no Brasil, mas acabou dando passos para trás na sua carreira. Ele ficou lá quase 5 anos. Ele foi várias... Sim. Isso. E ele várias vezes foi cogitado no Juventude, mas esbarrava na rejeição da torcida. Porque nas diversas vitórias que o Brasil teve, especialmente dentro do Jacone, enfrentamentos de gauchão ou de Série C naquela época, ou até na Série B, num determinado momento em que os dois clubes, né, Juventude e Brasil, o Rogério, ele provocava a torcida, né, aquele jeito dele, vibrando para a torcida, provocando a torcida, e algumas vezes, isso eu me recordo do período que trabalhei por lá, toda vez que caía um técnico do Juventude, por um motivo ou outro, o Rogério era citado ou lembrado como possibilidade técnica, só que esbarrava sempre na rejeição da torcida do Juventude. O Juventude é um time bem interessante. Nessa trajetória aí, eu lembro de alguns técnicos que passaram pelo Juventude, Roberval Davino, Lazzaroni, não é Geninho, é Geninho, o Geninho treinou também, era o Gilson Nunes. Inventa umas coisas que não tem o porquê. Mas ele é bom de prospecção. Nós falávamos ontem sobre essa coisa. O Marquinhos Santos está tomando uma pressão agora no Juventude, ele voltou para o Juventude, está tomando uma pressão no Juventude também. Prospecção de jogador, eu concordo, o Juventude tem certificado da CBF, forma jogadores e tal, mas quando está no profissional, às vezes tira uns coelhos da cartola que não tem absolutamente nada a ver com o Juventude. Heron Ferreira, lembra? Ninguém sabia desse nome, daqui a um pouco técnico. Mas o Heron Ferreira subiu. Ele foi campeão, não foi? Ele foi o que trouxe da B para A na final contra o Goiás. Isso, 94. Não era ele o técnico? Era o Heron. E o Heron ficou até o Gauchão de 95, quando veio o Leão. O primeiro técnico na Série A do Juventude foi o Emerson Leão. Sim, aí já tem uma invenção, né? Pô, vou pegar o Leão agora. Já deu uma invenção. Mas um bom trabalho do Leão. Um bom trabalho no Leão, no Juventude, só que chegou um ponto da insuportabilidade do gênio do Leão. Ele é temperamental, ele é uma personalidade muito impositiva. Ele começou a criar exigências demasiadas. O Juventude, às vezes, ele escolhia o ônibus, achava que aquilo ali estava muito pobre, tinha que ser um ônibus mais sofisticado para eles. E ele era exigente e acabou se desgastando. Eu quero dizer assim, eu sou fã do Leão, tá? Eu gosto do Emerson Leão. Mas a exigência, ela faz parte também do circuito. O Leão é um cara profissional, chato, é verdade, ele é chato, mas é que nem o Internacional, quando concentrava no Beira-Rio, os caras tinham um rato na concentração. Era cheio de problema, não tinha TV a cabo. Isso aí foi no primeiro ano do Fernando Carvalho, que saiu do Beira-Rio para concentrar em hotel. Feito já baseado no relatório do João Paulo Medina, quando foi diretor de futebol do Inter na gestão do presidente Fernando Miranda. Então, não é exigência, não é dodóizinho. Tu tem que ter um mínimo de condição, um clube grande, um clube que pensa em ser grande, quer ser grande, para dar para os jogadores. Vou botar os caras de andar num ônibus, num pau velho aí? Não, cara, vamos botar num ônibus decente. O Antônio Carlos Zago, quando teve no Juventude, como jogador, ele mudou uma série de coisas lá, fez uma série de exigências, quando era atleta. Depois, quando treinador, também seguiu. Magno. O Rafael Passos mandou aqui a tabela de premiação da Copa do Brasil, o colega Rafael Passos, e está dividido por grupos, né? Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, de ranqueamento de clubes. Então, agora na primeira fase, o Grupo 1, dependendo no caso Corinthians,
né, que é do grupo 1, ganhou 1.150.000. Grupo 2, que eu imagino, eu tenho que pesquisar aqui até para confirmar com exatidão, mas o grupo 2, que é onde está o Juventude, R$990.000. A segunda fase, 1.070.000. Daí, a partir da terceira fase, é unificada a premiação. Todo mundo recebe o mesmo valor, independente da divisão do clube. Seja a Série A, Série B, ou Série C, ou Série D de brasileiro, ou sem divisão, enfim. Mas 1.700.000 na terceira fase, 2.700.000 nas oitavas de final, 3.450.000 nas quartas, 7.300.000 na semifinal. E aí na final... Bem, vai bater meio-dia, vem aí a Fernanda Bagatini para as notícias da edição do meio-dia do Guaíba Notícias, e nós já retomamos o debate do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba. Volta ao meio-dia, mais 5 minutos com o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. A hora certa sempre é em nome do Carrefour. Todos merecem o melhor, Carrefour. E nós estamos debatendo o futebol, discutindo as coisas do futebol gaúcho, as coisas do futebol nacional dentro do nosso Ganhando o Jogo. Nós estamos com o Brasil parado com a pandemia, estados que já não têm futebol, alguns estão ainda jogando, mas há uma série de restrições. A Europa já está falando em voltar com o futebol com torcida no mês de abril ou maio. É uma coisa assim um pouco impensável para os nossos tempos, para a realidade que estamos vivendo. Parece que eles estão confiantes na capacidade de imunização das populações europeias, de vacinação por lá. Até porque nós já voltamos, né? O jogo do Muricy contra o Juventude teve torcida no estádio. A final de Libertadores tinha milhares de torcedores no estádio. A gente não voltou com torcida de modo oficial. Mas é só ligar a televisão aí e assistir qualquer jogo de Copa do Brasil, de estaduais ou até de competições maiores, que a gente vai ver os estádios com torcida. Desculpa, o jogo do Muricy contra o Juventude, que foi na terça, tinha torcida. Não venham me aplicar que ali era só dirigente, não, ali tinha torcida. E bastante torcida. A coisa é diferente lá, né? Nós estamos falando de uma situação aqui de transgressão, né? As regras. A regra é não ter torcida e episodicamente, eventualmente, nós temos ou porque violaram a regra ou porque abriram uma exceção como a final da Libertadores. Mas lá eles estão querendo de forma regular voltar com a torcida na liga, né? Eu pensei que eu tivesse conseguido ser irônico, mas eu não consegui, então. Desculpa. Por falar em irônico, uma outra deficiência, além de não compreender a tua ironia, a minha memória falhou. Eu tinha me comprometido em voltar com o Magno, porque tivemos um corte no finalzinho da fala dele antes das notícias. Magno? Não, só para fechar, então, aqui o Juventude, me esclarece o Rafael Pasco, o Juventude é do grupo 2, então o Juventude ganhou 990.000 pela classificação contra o Muricy. O Ipiranga é do grupo 3, então ganhou 560.000 nessa classificação contra o Penharol. Na segunda fase, o Juventude, se passar, ganha 1.070.000, o Ipiranga ganha 675.000. A partir da terceira fase, aí toda a premiação unificada, não importa qual o grupo a qual está o clube, né, nessa divisão da CBF. Aí da terceira fase, quem passar ganha 1.700.000. Nas oitavas, quem passar ganha 2.700.000. Nas quartas, 3.450.000. Nas semifinais, 7.300.000. E aí na decisão, o vice-campeão leva 23 milhões e o campeão leva 56 milhões de reais. É um bom valor, né? Se continuar para os times pequenos, esse valor aí ajuda imensamente. A gente falou antes do meio-dia ali sobre alguns técnicos, enfim, algumas figurinhas carimbadas. Esse Aimoré, que é adversário do Grêmio hoje à noite, e que se prepara não para uma Copa do Brasil, mas para uma Série D, né? Que eles vão disputar também. E é legal que disputem com condições de acesso, porque eu acho que cada vez mais, eu quero acreditar, não sei se eu acredito, mas eu quero acreditar que os clubes gaúchos aos poucos estão percebendo que campeonato estadual pode ser legal, pode ser bonito, mas ele não faz ninguém crescer. O que faz crescer são as competições nacionais, estadual ponto de partida. E a gente está aí vendo o Ipiranga de Erechim ser um exemplo consolidado disso. O Brasil, o Juventude, né, é uma outra história. Mas o Aimoré jogando uma Série D, tomara que tenha sucesso. O técnico do Aimoré é o Gilson Maciel, que foi jogador do Grêmio, técnico também bastante rodado pelo interior. E tem alguns jogadores no Aimoré, que vai enfrentar hoje o Grêmio. O centroavante é o Neto Baiano, por exemplo. Neto Baiano passou pelo Inter, acho que 2004, se não me engano.
Tá com 38 anos o Neto Baiano. Tem alguns jogadores ali no Aimoré. Hoje não joga porque pertence ao Grêmio. É mais um da base do Grêmio, esse não tão promissor, por isso foi emprestado. Um atacante chamado Guilherme Belea, um velocista habilidoso. Não joga hoje porque pertence ao Grêmio. Então o Gilson Maciel ele pode dar uma alterada até no esquema tático do Aimoré. Vinha jogando com 2 pontas bem abertos e o Neto Baiano na frente. Pode, por conta da não utilização do Belea, colocar mais um volante e rechear o meio-campo. E o destaque dessas rodadas iniciais do Aimoré é o meia formado no Palmeiras. Quem tem uma memória um pouco mais forte vai lembrar do João Denoni, formado pelo Palmeiras, e é o destaque do Aimoré nessas rodadas aí de início do Campeonato Gaúcho. O Gilson teve uma grande passagem pelo São José, né, Cristiano? Teve uma grande passagem pelo São José. Agora, o João Denoni, esse é um cara que surgiu como uma forte promessa e não vingou, né? Pelo visto, não vingou. Eu me lembro quando ele surgiu no Palmeiras, quando ele surgiu no Palmeiras, eles falavam maravilhas dele. Aquilo que a gente fala da base, né? Tem que ter muita paciência. A gente tem que apoiar o surgimento, mas daqui a pouco o jogador não vinga. E aí é jogador para a segunda prateleira, terceira prateleira do futebol. E é o que está mostrando aí o João Denoni. Tem vários assim, né? O ouvinte está dizendo que o Neto, Cristiano, tem 38 anos. Sim, inclusive eu acabei de falar isso também, mas tudo bem. Pô, hoje eu tô... Tá bem. É a segunda tacada fora. Eu sei por que mas tu tá com a cabecinha não, com esse cabeção tão aéreo. Eu sei. É um bom motivo. O Oliveira depois vai saber, ele vai me dar um abraço. Hoje, te daria um abraço em todos vocês se nós pudéssemos, se estivéssemos juntos. O Zé Aldo, como ele começa a cometer essas gafes aí, se fosse no momento normal, antes da pandemia, terminaria o programa e dizer, pessoal, o almoço hoje é comigo, aquela coisa toda, Zé Aldo. Mas só do Aimoré, então, tá? Os gloriosos dias 29. Eu falei pra Vivian, hoje vamos fazer o famoso totozinho, mas a Vivian não se mobilizou. Não, mas pode mandar pra casa de todo mundo, não tem problema. Alguns outros caras mais conhecidos desse adversário do Grêmio hoje à noite, o volante Marabá, não é aquele Marabá ex-Inter, esse acho que largou, já esse é o Marabá ex-Caxias. E o Ricardo Thalheimer, zagueiro, que era do Brasil de Pelotas, chegou a jogar, acho que Série B de brasileiro no passado, ou até Série A, não lembro, mas enfim, deu uma rodada por aí, jogou no Avaí também, e agora tá no Aimoré. Tem algumas figurinhas aí carimbadas, o time do Gilson Maciel. O Gilson... Eu acho que vai ser um confronto interessante para a gurizada do Grêmio. Mas eu, mesmo sendo a gurizada, eu aposto que o Grêmio vence o Aimoré. O Gilson teve um jogo, não me lembro contra quem, mas era um dos técnicos da dupla, que ele teve uma vitória pessoal treinando o São José, eu não sei se não foi contra o Renato. E ele disse, não sei, agora eu sei que ele disse assim, não, os caras fizeram isso e aí eu percebi, nós fizemos isso, e o São José, eu não tenho a certeza, foi um jogo contra a dupla Grenal que ele deu um nó tático num dos treinadores daqui. Eu até conversei com algumas pessoas que têm acompanhado os jogos do Aimoré, tem uma rádio de torcedores do Aimoré, e alguns ouvintes nossos participam, o Eduardo Souza, enfim, que é um amigo nosso, meu, do Magno, enfim, participa, dei uma conversada com ele. O Gilson Maciel até sofreu algumas críticas, teve uma derrota do Aimoré pro Caxias, pode ser, um 3-2 agora na última rodada, em que ele sofreu algumas críticas. Mas o time é esse, o time é um time rodado, um time experiente. A ideia do Aimoré tem 2 vitórias, 2 derrotas no campeonato. É uma ideia assim, fazer um campeonato digno. Sabe que não vai ganhar, acho que todo mundo sabe que Grêmio e Inter são favoritos sempre. Agora, acho que não cai também, viu? Pelo que eu vi até agora, eu não gostei nada do esportivo, achei muito fraco o esportivo. Eu achei o São José fraco também. O Lanterna é o Novo Hamburgo, mas São José Esportivo, para mim, realmente foram decepções. Então, eu acho que esses aí dão uma perigada lá para trás no campeonato. O Aimoré acho que não vai brigar para ser campeão, talvez nem incomode G4, mas também cair não vai. Vai fazer um campeonato digno, como está fazendo agora, meio de tabela, 6º lugar. Tu consideras, então, que o Esportivo é candidato? Olha, pelo que mostrou até agora, sim, Zé. Eu achei muito fraco o time do Esportivo. Achei um time sem ideias. Cara, eu gosto do Luiz Carlos Vinck, tá? Eu acho um técnico pro interior gaúcho. Foi outro do que nós dissemos, né? Que chegou a fazer boas campanhas com Caxias, foi para Pelotas, Viranópolis.
Recebemos o Luiz Carlos Vinck um dia no Ganhando o Jogo, bem antes da pandemia ainda, recebemos no estúdio da Guaíba, conversando sobre futebol, um cara inteligente, mas não conseguiu fazer esse time jogar. Daqui a pouco, agora com a troca de técnico, pode ser que case o estilo do Zimmermann com o Esportivo e deslanche, mas até agora, pelo que eu vi, eu achei muito fraco o time do Esportivo. Eu não vi todos os jogos, mas os jogos que eu vi, eu gostei especialmente do confronto do Inter contra o Ipiranga. Eu gostei do time do Ipiranga. Ipiranga e São Luís são os melhores. Sim. Até agora. São Luís é o líder, inclusive, né? Mas Ipiranga e São Luís são os melhores. São Luís que se imaginava um rebaixamento pela campanha que fez no ano passado, por uma má campanha que fez na Série D até foi bem, mas na Copa do Brasil, que acabou eliminado também de cara no passado, o São Luís vem ponteando o trabalho do Paulo Henrique Marques. Esse é outro técnico que já fez grandes trabalhos no interior, continua se mantendo bem, especial agora nesse momento no São Luís. É um cara que não vai ficar no São Luís na próxima temporada, imagino eu, vai para um clube talvez de Série B de brasileiro. Eu não sei porquê, mas... Tomara, Zé, que o Paulo Henrique vá para um time de Série B, mas é outro que o Cavalo já passou algumas vezes, assim, ele fez bons trabalhos, ele faz bons trabalhos, mas não consegue daqui a pouco dar o start. A gente falou, o Oliveira falou do Luiz Carlos Vinck também. O Luiz Carlos Vinck já não cozinha na primeira fervura nessa brincadeira de técnico de futebol. Eu acho que ele já poderia ter ido para uma outra equipe. Ele, nessa visita que ele fez para Guaíba, ele mesmo disse, não tem que ter padrinho no futebol, o empresário tem que abrir portas no mercado paulista. Ele não tinha empresário, né? Ele não tinha empresário. E é um técnico que eu não sei se o trem da história já não passou para o Vinck. Eu acho que sim. O Paulo Henrique Marques, eu lembro dele assim nos últimos anos, no Ipiranga de Erechim, o ano passado fazendo um bom trabalho. Lembro dele no Caxias, teve passagem pelo Caxias também, agora no São Luís. Mas ele é um técnico que eu fui buscar aqui, está com 56 anos. É claro que idade não é sinônimo de competência ou falta dela. Tá cheio de veterano aí atualizado e jovem desatualizado, isso acontece bastante. Mas o próprio mercado encara de uma outra forma, né? Se é um técnico surgindo com grandes trabalhos e o mercado olha e, opa, é um cara de 38 anos, 40, enxerga de uma outra forma, né? O Paulo Henrique com 56 anos, o mercado já vê ele de um outro jeito, né? De uma outra maneira. Ele tem quase a mesma idade do Renato, né? Que também é outro que não cozinha na primeira fervura. Então não sei se o mercado absorve dessa forma para a Série A. Agora, para a Série B, eu acho um cara que pode ser tentado, sim. É aquele caso de, se for fazer uma comparação daqueles que talvez sejam os principais expoentes do interior hoje, Paulo Henrique e o Lacerda, dos clubes médios do nosso campeonato, grande no caso do Caxias, o Ipiranga também tem, o São Luís está tentando se manter bem, fazendo uma boa campanha, de se olhar mais para o Lacerda do que para o Paulo Henrique, né? Pela questão da idade. Sim, e é interessante porque olha só os nomes que a gente está falando. Eu acho que os clubes do Gauchão se deram conta, e talvez o Thiago Nunes, o trabalho que ele fez no Veranópolis tenha sido uma espécie de precursor nisso. Os clubes tenham se dado conta de que sem ideias novas, eles não vão conseguir combater a dupla Grenal. Então não adianta insistir sempre nos mesmos nomes, nos mesmos jogadores, em figurinhas repetidas. Tem que buscar ideias novas. E a gente viu nos últimos anos, como tudo na vida, e o futebol faz parte dela, vários deram certo e vários deram errado também. Mas nós tivemos, inegavelmente, uma mudança de cenário, uma mudança de fotografia dos técnicos do nosso interior. Tinham algumas figurinhas carimbadas ali dos anos 2000 que não aparecem mais. E agora dão lugar aí para esses novos nomes. Gilmar Iser, por exemplo, não se fala mais em Gilmar Iser para uma Série A de Campeonato Gaúcho. Enfim, tem outros, dá para listar vários. Paulo Porto é Gilmar outro. Gilmar Iser. São alguns. E aí deram lugar... O Beto Almeida... O Beto Almeida, que chegou a andar até pela base do Grêmio recentemente. E aí deram lugar para alguns que eu não sou muito fã, mas que mostraram alguma coisa. O Avenida com Fabiano Daitz fez um enfrentamento parelho contra o Corinthians na Copa do Brasil. Chegou a abrir 2-0, inclusive. Depois desandou no gauchão e caiu, mas, poxa, chegou a um jogo televisionado do Brasil inteiro, pegando o Corinthians na Copa do Brasil e abrindo o placar em São Paulo. Esses caras aí como Lacerda,
como Paulo Henrique Marques. Poxa, Ricardo Colbachini. Ricardo Colbachini é um belo exemplo também. Um que já é mais veterano, que é o Cláudio Tencati, no Brasil de Pelotas, mas que ficou muito tempo no Paraná e chegou no Brasil ano passado, renovou o contrato, está conhecendo agora o gauchão. Tem caras novas. Londrina, né? Isso, 5 anos, 6 anos em Londrina, mais que o Zima no Brasil isso. até. Então é inegável que tem. Onde é que anda? Onde é que anda o Julinho Camargo? No Inter. Categorias de... Tá na base do Inter, né? O Julinho é diretor de transição da base do Sub-20 profissional. Ele é subordinado do Grossi, né? Trabalha junto com o Grossi, faz parte ali dessa comissão técnica. Aliás, vem sendo muito elogiado o Julinho nesse papel aí de gestor. O Inter montou uma espécie de colegiado para essa área. É interessante o projeto do Inter. Eu todo dia tenho dito a mesma coisa. Eu estou bastante entusiasmado com essa ideia que o Inter está apresentando. Mas o Oliveira falava basicamente a fala do Oliveira. Se cria quando é um técnico que jogou, que trabalhou o tempo todo na carreira, até os 55 anos, em clubes pequenos do interior, e não tem uma história como jogador no time grande, se desenvolve uma espécie de estigma, um carimbo negativo. Não, esse técnico é técnico de time de Série B, de time pequeno, de time de interior. Ele vai chegar aqui, ele vai morrer porque os jogadores de grandes salários não vão aceitar a liderança dele. Então existe um preconceito com o treinador dessa idade, aos 55. Eu não acho que seja preconceitos, eu acho que não é esse o termo. Eu acho que o mercado absorve de um outro jeito. Vamos lá, técnicos gaúchos que hoje estão em outro patamar. E de novo, vou listar alguns até que eu não gosto. Não é segredo, eu não gosto do modelo de jogo do Argel. Mas o Argel é um cara que inegavelmente está em outro patamar. O Argel é um técnico que passou por Série A de brasileiro. Né? Série A no Inter, no CSA, acho que foi o último trabalho dele. O Argel está num outro patamar. E fez trabalho ali no São José, no Caxias. Ele também começou por ali. O Lisca é outro patamar. O Lisca hoje é técnico cotado, ou discutido, ou pedido em grandes do futebol brasileiro. Teve uma passagem pelo Inter no profissional de 3 jogos, na base durante décadas, mas hoje é um técnico com passagem por Náutico, por Ceará. A América Mineiro dele chegou a uma semifinal de Copa do Brasil e o Lisca está numa Série A de Campeonato Brasileiro hoje. Então eu acho que o mercado absorve alguns nomes, sim. Agora outros não. Subiu, né? E ele que subiu a América, ele não está na Série A por acaso. Não está na Série A por acaso. O Lisca foi um cara assim, ó, que nos últimos anos se notabilizou, além daquela imagem de maluco e tal, de doido, por tirar times do rebaixamento. Aquela campanha histórica e fantástica que ele fez com o Ceará, por exemplo, que livrou o Ceará numa segunda divisão de uma terceira, se não me engano, de forma inacreditável. Ele tinha esse rótulo de bombeiro. O rótulo do Lisca hoje é outro. O Lisca não é mais bombeiro. O Lisca é um cara que provou no América que é capaz de fazer um trabalho de ano inteiro, de temporada inteira, um trabalho organizado, levando um time ao acesso, subindo uma Série A de Campeonato Brasileiro. Agora o rótulo dele é outro. É um cara que vai tentar se confirmar numa Série A. E se conseguir essa confirmação, o rótulo dele pode ser de um técnico para time grande, por que não? Imaginar o Lisca no grande do futebol brasileiro. A gente passa para o outro nível dos técnicos. Mano Menezes fez um trabalho ruim no Bahia, tá sem clube. O Thiago Nunes saiu do Corinthians, tá sem clube. Teve uma dança dos treinadores, eles não pegaram barca nenhuma. Então isso aí eu acho que tá acontecendo um processo, que eu não sei o quanto vai durar, se vai confirmar, mas o processo está acontecendo, de novos treinadores. A gente tem o Abel Ferreira aí no próprio Palmeiras, o Miguel Ángel Ramírez aqui no Inter, e aí vai sobrando o pessoal da velha guarda, os mais antigos. O que vai acontecer? E o Thiago Nunes não é nem tão antigo assim. Mas tem alguns novos que sobraram também, né? O próprio Argel sobrou nessa leva aí, né? O Argel é um que sobrou. O Roger estava sobrando, acertou com o Fluminense. Isso. Mano. Agora... O Mano. Quem? Mas, ô Silva, sabe uma coisa? Mano Menezes. Eu acho que a última temporada... O Mano sobrou também. Eu acho que a última temporada ela mostrou que essa questão de atualização ou de busca por conhecimento
ela não tem a ver só com idade. Eu cheguei a listar 3 nomes de técnicos veteranos, técnicos da antiga, que terminaram 2020 em alta. O Cuca não tem nada de novo, o Cuca é um veterano, campeão da América há quase 10 anos. O Cuca fez um grande trabalho no Santos, levou um Santos desacreditado a uma final de Copa do Brasil. O Abel Braga fez um grande trabalho no também Inter. Prejudicado, né? A gente Como é que é, Ana? também não era grande coisa. Que a questão do elenco também do Santos, né? Que era muito desacreditado, e a gente fala que o Cuca sempre teve essa característica de conseguir orientação daqueles mais desconhecidos, assim, sem grandes elencos. A gente fala que são coisas importantes que lidam, quando a gente fala de técnico, que é a questão de saber gerir um vestiário, saber gerir estrelas ou completos desconhecidos, né? Jogadores completamente desacreditados, que quem ia falar, não, vai chegar final Libertadores da América, jamais nós projetamos isso no início da temporada, e sem falar que a gente falou aqui também na questão de assessoria, a questão de estar sempre se atualizando, participando de cursos, indo fazer o que até já se tornou, e até dentro dos técnicos mais antigos, uma espécie de crítica. Tá na Europa fazendo estágio. Vai para a Europa fazer estágio. Fazer o quê? Passar 1 semana, 2 semanas, vai mudar o quê na concepção do técnico? E a gente vê que os técnicos que investiram nesse tipo de profissionalização ou têm constante contato com pessoas da Europa ou se atualizam através dos cursos que chegam aqui no Brasil. O Lisca é um. O Lisca está sempre estudando. Eu já entrevistei algumas oportunidades. Ele não é aquele cara que fica na zona de conforto. Ele fala, eu tinha essa característica, eu quero tirar porque as pessoas antes me contratavam pelo personagem, que era muito amado, mas hoje me contratam porque eu sou um profissional e tenho capacidade para conseguir espaço, porque eu estou sempre me atualizando, sempre buscando informações. Os técnicos... E o outro para fechar, só para fechar, eu falei do Cuca e do Abel, e o outro para fechar os 3 que eu tinha mencionado, é o Paulo Autuori. Paulo Autuori começou o ano e nem técnico ele era. Ele assumiu ele como bombeiro do Botafogo, saiu, entrou no Atlético Paranaense para não ser técnico também, acabou ficando de técnico e fez um grande campeonato numa campanha de recuperação do Atlético. Então são 3 técnicos veteranos, o Cuca, o Abel e o Autuori, que terminaram em alta 2020. Os técnicos da Série A do Gauchão, no Aimoré, o Gilson Maciel, no Brasil, Cláudio Tencati, no Caxias, o Lacerda. No Esportivo era o Vim, que agora vai ser o Rogério Zimmermann. No Juventude, Marquinhos Santos. No Novo Hamburgo, Márcio Nunes. No Pelotas, o Ricardo Covacchini. No São Luís, o Paulo Henrique Marques. No São José, o Carlos Moraes. No Ipiranga, o Júnior Rocha. Veterano aqui, só dá para dizer o Renato no Grêmio. Zimmermann. O Miguel Ángel, que agora vai ter esse período no Inter. Não, o Miguel tem 67 jogos do profissional, ele não tem nada de veterano, né? O Miguel também é dos jovens. Os novos técnicos. Os antigos aqui nós não temos mais. Igores. Essa sobra de técnicos de ponta que não estão trabalhando se deve também à presença de treinadores que chegam de fora, os estrangeiros? Não, acho que até porque do Gauchão, o único estrangeiro é o Miguel Ramírez, né? O único estrangeiro é o Miguel Ramírez. Mas tem outros, no futebol brasileiro. Teve eu acho que os estrangeiros estão chegando com muito mais conhecimento do que os nossos. Muito mais. Eu acho que os nossos técnicos são assustadoramente piores do que os estrangeiros na média. Não é todo brasileiro que é pior do que todo estrangeiro, até porque tem estrangeiro fraco também. O Ricardo Sapinto que o diga. Isso também é uma consequência da própria preservação do mercado aqui brasileiro, porque os técnicos sempre a gente falou dos mesmos nomes e quem surgia era de alguma forma apadrinhado, tinha que ter a mesma ideia de futebol, ou principalmente se criticando, a gente tem, né, aquele status quo, um bom técnico é assim, a gente fala, né, do perfil que tem que desmerecer a questão do estudo, eu olho o jogo e isso é que importa, o que importa é o que acontece dentro do gramado, eu já fui jogador, eu já vivi essa experiência, quando a gente tem, durante anos, assim, pelo que eu me recordo, assim, nos últimos 10 anos, a gente tinha, quando surgia um novo técnico, com novas ideias, com novas proposições, rapidamente ele era execrado, a torcida não entendia, o time ia mal, porque o jogador também está refém desse sistema, e sempre se traziam os mesmos. Quando se começa a sair dessa curva e trazer novos nomes no mercado, sem ter essa ideia de, né, queimar na primeira oportunidade, tirar o técnico, até pela questão do futebol ser assim, né? Se o técnico não vai ver em 2, 3, 4 jogos, daqui a pouco ele está demitido, não se acredita na própria instituição, né? Dentro, os dirigentes não acreditam nessa ideia, vão mais no achômetro do que nos dados. A gente também vem mudando essa cultura. E a gente fala também que dentro dessa ideia, a gente sempre critica muito essa questão de influencer, de pessoas aí que não são analistas, estão sempre postando conteúdo e tudo mais, mas também isso acaba fomentando mais ideias
ideias de futebol, isso, e a gente fala o acesso também ao futebol internacional, deu mais consistência. Vamos falar, olha os maiores livros vendidos no Brasil durante muito tempo, aí nos últimos 3 anos, eles foram livros de futebol, de técnica de futebol, de estudo de futebol, de pessoas que são admiradas, né? A gente tem Guardiola, quantos outros que surgiram, mas eles também trazem essas informações para o torcedor comum, que antes não sabia mais ou menos jogo de posição, hoje todo mundo está querendo saber como é que se constrói, e tem muitos cursos nessa área. A gente fala, né, o Futebol Academy da CBF tem cursos que qualquer pessoa pode ir lá fazer, se inscrever para aprender sobre futebol. Então a gente sai um pouco dessa ideia do, vamos dizer, futebol arte, vai para o futebol sem dados, futebol de jogo muito mais inteligente, que precisa de percepção tanto do jogador, mas também o público. E a gente fala essa produção exagerada de conteúdo, que às vezes até cansa e é muito conteúdo errado, ela também aumenta a percepção de quem está do outro lado, que é o torcedor que paga a mensalidade. O sinal vai marcar 11, meio-dia e 30. Aí está, meio-dia e 30 minutos. A hora certa é Carrefour, vai lá. Para Carrefour, então, rapidinho antes do intervalo. A gente falou de Paulo Porto, de alguns técnicos que antes eram carimbados no futebol gaúcho e que hoje não aparecem mais. Um que teve até alguma dificuldade de saúde recentemente, acho que melhorou, que bom, graças a Deus. O China Balbino é outro que apareceu no São José com bons trabalhos e que hoje o mercado não mais o absorve. O Paulo Porto chegou a ser lembrado. São alguns nomes de técnicos que até podem ter feito bons trabalhos recentemente, mas que se não conseguirem uma regularidade ou até aproveitarem ou pegarem esse cavalo encilhado em possibilidades maiores. Leocir da Lastra, cara. Leocir fez grandes trabalhos. O Leocir tirou o Cerâmica de Gravataí do ostracismo e botou em divisão nacional, botou em Copa do Brasil. Depois foi muito bem no Cruzeiro de Porto Alegre também. Ipiranga. O Leocir, o Ipiranga também, o Leocir ficou anos por lá. Então, é outro que e também teve uma questão recentemente, o Leocir, e acho que está melhor, que bom, tomara que esteja, mas é outro que o mercado não mais absorve desse modo. Então, olha só, eram alguns nomes carimbados no futebol gaúcho, e eu não preciso nem ir para os anos 90, eu nem vou voltar lá para trás. Anos 2000 mesmo, e eles não são mais tão frequentes assim. O China, ele, quando pegou o Covid, ficou internado, questão acho que de 2 semanas, já está recuperado, graças a Deus. O China estava no São Paulo de Rio Grande, não sei como é que vai ficar a situação dele agora, se ele vai continuar no trabalho no clube, enfim, confesso que não sei, mas ele estava trabalhando no São Paulo para a divisão de acesso agora na sequência do ano. Bem, para o intervalo, antes eu aqui atendo o recado do Fernando, que diz: boa tarde, lamentavelmente as pessoas hoje vivem com base no isso ou aquilo. Só evoluiremos quando passarmos a pensar no isso mais aquilo, ou nem isso e nem aquilo. O Fernando está acompanhando e mandou esse recado. Obrigado, Fernando. Ele está falando das posições dos extremos, né? Daquilo que eu dizia há pouco, ele está coberto de razão. Ele está fechando comigo. Que ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Todos nós temos as nossas qualidades e as nossas imperfeições. E isso vale para tudo na vida. Nani do Inter está dizendo: e o tal Palácio já chegou? Nada de chegar? Voo, né, parceiro? Voo, aeroporto, essas coisas, demora. Mas quando tiver aí, a gente vai trazer informação. Bom dia, satisfação com o retorno do Cristiano Silva, nosso representante colorado sofredor 80-90. Brincadeira à parte, saúde, meu amigo, diz o professor Fernando Braz. Alguém já Obrigado, fez essa professor. brincadeira. Alguém já fez essa brincadeira ontem com o Cristiano. E ele meio que rechaçou. Diz que já exorcizou isso. Já exorcizei, 2006. evidente. Claro, já exorcizei. Por que geralmente vocês não dão seguimento nos comentários da Ana, o Daniel Menezes nos cornetando em relação à Ana? Vamos observar isso, Daniel. Somos todos machistas. Não, eu tento me controlar se eu estiver fugindo do padrão, porque... Tu é o mais machista deles todos. Que barbaridade. Aninha, me defenda. O silêncio da Ana me liquida. Exatamente, viu só? Bem feito. Eu gosto dos comentários da Ana Aguiar. É o Iron, da Tinga. E ele diz que ele é o lampião da Tinga. Obrigado. Valeu, abração, obrigado mesmo. Não vai me defender mesmo, né? Vinícius Machado, Cachoeirinha, tá dizendo: olá, Zé Aldo. Eu sou gremista, mas independente de clube,
Não sou adepto a repatriar ex-jogadores porque dificilmente a resposta é boa. A segunda passagem mancha a primeira. É bom ouvir o Cristiano Silva novamente. Um forte abraço, é o Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius. Aquele abraço. Parece que estava querendo o Silva para deputado na próxima eleição. Os caras estão fechados com Olha, eu já, sobre questões políticas partidárias, eu já disse... O único que tem aspiração política na bancada é José Aldo Pinheiro. É, sim, tá bom. Se um dia eu me candidatar a vereador, deputado federal, senado, governador, qualquer cargo político, interna, eu não confio em político, eu não faço política, eu não quero ser político. Eu vou me valer daquela fala do nosso ouvinte anterior ali, que corroborava também a posição do nosso Oliveira. Para a gente fazer o bem para as pessoas, a gente não precisa buscar algo em troca. Eu não tenho nenhuma pretensão de seguir vida pública. Para ser feliz e ajudar as pessoas, eu não preciso ser político. E estamos faz dias que a gente vem falando, estamos em plena campanha para ajudar pessoas que estão precisando de oxigênio e tudo, mas por puro prazer de ajudar e pela vontade de evitar que as pessoas sofram o que eu sofri nesse período da pandemia. Só por isso. Mas eu tô falando assim de alma... microfone ajuda muito mais as pessoas do que a gravata. De alma leve, tô falando isso aqui completamente de alma leve. O microfone ajuda muito mais do que a gravata, pode ter certeza. Tem partidos que às vezes buscam os homens que tem microfone, que tem linha de frente, que tem grife, tem que tem muito marca. Político bom, cara. Sim. Tá cheio de político bom aí. Essa história de que são todos iguais não cola. Tem muito político bom, sim. Sim. Essa é a grande verdade. Bom dia, senhores. Por que não fazem um negócio com uma rede hoteleira, Bala, e constroem no Gigantinho um hotel temático do Inter? Vai viver lotado com certeza, pois milhares de gaúchos vêm para a capital, sócios, não sócios, enfim, uma sugestão. O Sérgio, ele é Jardim Picada Café. Não, perdão, é Celso Jardim da Picada Café. O Celso, o Gigantinho é pauta no conselho aí, vai virar um grande centro clínico, não sei do que lá, enfim. A minha opinião sobre o Gigantinho, tá? Eu pegaria e derrubaria o Gigantinho, acabaria com o Gigantinho. Gigantinho dá um prejuízo de quase 400 mil reais por mês, acabaria com o Gigantinho. Aquele grande elefante branco, faria ali uma esplanada, uma praça, pro pessoal que tá indo do sentido centro-bairro poder olhar o Beira-Rio. Acabaria com o Gigantinho, não tem que construir nada ali, derruba e pronto. Também. Eu tô nessa também. Assim, ó, o Inter tem time de vôlei? Não tem. Uma praça enorme, que é o Parque Marinha, que é maravilhoso. A gente fala, é mais fácil revitalizar e tornar num centro que tenha, de fato, eventos que são importantes e tragam renda significativa para o clube. O problema é que aquilo foi abandonado, a gente tinha, então, né, na época da prática esportiva, então o Internacional tinha um time muito forte, isso aí passou, só que não conseguiu se reinventar na questão de negócio. A gente fala, de vez em quando tem um show, né? Tínhamos muitos shows ali, mas outras arenas foram construídas, outros locais para isso foram construídos na cidade, tem que se reinventar para seja convenções, até reuniões estratégicas que possam ser desenvolvidas a ver com o futebol, com outras áreas, para tornar então um novo centro com uma finalidade clara de negócio. Mas só que hoje quem é que vai querer colocar qualquer tipo de negócio? Eu acho que é só o CEPERS. Eu acho que é só o CEPERS que usa o Gigantinho para grandes reuniões. Não, ali, mas já saiu o processo. Existe sim tem uma proposta lá de parceria. Sirena, exatamente, já sim, saiu o processo bonito, o novo de projeto, revitalização. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito o local que vão construir ali. Mas não, cara, assim, o Inter não tá com time de futsal, não tá com time de vôlei, não tá com time de basquete, não tem por que manter um negócio que dá prejuízo. Não, tudo bem, mas esse processo que vai sair, só explicando, é uma licitação que saiu com o Dodge Sirene, mais o pessoal de uma outra produtora, não me lembro qual é essa opinião, enfim, para tornar uma casa de espetáculos rentável. Ponto. Boa. Vai voltar para o conselho vai aprovar, não vai aprovar, não sei, tem muita briga política nisso. Pode ver, é bonito, é legal o projeto novo. Claro. Eu, particularmente, independente se é do lado do Marinha do Brasil ou não, eu derrubaria o Gigantinho. Derrubaria, faria uma esplanada ali, derrubaria. Mas o que seria né, velho? É um lugar bonito, já tem lá a esplanada atrás do estacionamento.
Eu sou um ogro, isso é que eu estou dizendo. Tá bom, Ana. Eu faria isso. Agora também tu vai criar ali o Gigantinho, vai virar uma casa de espetáculos que vai concorrer com o próprio Beira-Rio. Hoje o Beira-Rio comporta qualquer tipo de show. Show de médio porte, pequeno porte e grande porte. Agora, eu estou dizendo que eu faria. Eu acho Gigantinho um elefante branco que só dá prejuízo. Só me ajuda, Cristiano e Ana, por favor. Eu estou um pouco confuso. O projeto Gigantinho é um projeto de parceria, clube, uma empresa, para alimentar a ocupação do que já existe, para promover a reforma e aquecer, vamos assim dizer, o calendário de atividades dentro do próprio Gigantinho. Não é a destruição do aparelho, né? O que tem é do lado ali Não, Zé, ninguém quer destruir nada. Vão revitalizar o Gigantinho. Esse é o processo. Tá, não, pois é, eu quero destruir. Eu, Cristiano Silva, acho que botar abaixo aquilo lá. Não, para aí um pouquinho, mas não vamos confundir o torcedor, estou falando de informação. O Gigantinho, pelo projeto que vai ser submetido ao Conselho, não se fala em destruição, não é isso? Se fala em revitalização. Essa é a informação, tá correto? Isso, se fala de transformar o Gigantinho em algo rentável, é isso que está sendo dito. Não é que transformar o Gigantinho em algo rentável. É que não está claro, agora ficou confuso. Porque a Ana falou que tem um projeto, quem quiser ver, dando a entender que seria demolido o Gigantinho. O que tem lá são as torres que passam pela alteração do plano diretor, de um centro de convenções. Não existe torre, não existe centro de convenção, nada. Calma, pera aí um pouquinho. Tá dando confusão aí. Não tem torre nenhuma. E a torre, esse projeto, um detalhe, olha, esse projeto de construção de hotel seria do lado oposto do Beira-Rio, não do lado do Gigantinho. O Gigantinho que tem foi procurado internacional na gestão Medeiros para que aconteça uma revitalização, uma casa de shows, uma casa de espetáculo que pudesse girar o projeto cultural de Porto Alegre, como já foi em outros tempos Gigantinho, enfim, daqui a pouco com restaurantes e outras coisas. Ponto, é isso que existe. Que vai daqui a pouco ser aprovado pelo Conselho ou não, depende muito das belezas políticas do Internacional, porque sabe como é que funciona essas vaidades. E aí, isso vai passar ou não no Conselho. O que eu, Cristiano Silva, gostaria que acontecesse, põe abaixo o Gigantinho. Não serve para absolutamente nada. Acho um elefante branco desnecessário e tapa toda a visão daquele pessoal que está indo para o bairro, passando pelo Beira-Rio. Já existe uma maquete sobre essa nova construção, não? Olha, a última maquete que eu vi, Orestes, foi a maquete da cidade do Inter lá em Guaíba. De resto, eu não vi mais nenhuma maquete, até porque eu não estou nem conseguindo sair de casa mais. Tinha uma maquete que eu vi, aquela que a gente fazia com tubo de pasta de dente. Ana. Existe um projeto, então, digital que foi divulgado, né, de como seria essa mudança, mas só que dentro, para quem acompanha os esportes americanos, todos os grandes estádios, eles têm esses pequenos centros que são transformados, né, seja para receber shows, feiras e tudo mais, e eles são bem rentáveis ao clube. Porque o que acontece, até concordo com o Silvio em falando que o Beira-Rio conseguiria comportar todos esses shows e esses eventos. Só que a gente também tem a questão do prejuízo do gramado, da ocupação desse espaço, que um show às vezes precisa de 2 semanas, dependendo da estrutura, para ser montado. Então, quantas vezes o Internacional já foi prejudicado e já reclamou que não podia jogar no seu estádio porque tinha esses grandes eventos? Então, tu consegue gerenciar esses dois lados, que é a questão de criar eventos, shows e tudo mais, que possam ter, então, uma renda produtiva e boa e significativa para o clube, ao mesmo tempo sem atrapalhar o que é mais importante, que eu vejo que todo clube tem que se preocupar mais com o esporte. Então, a gente teve aí shows internacionais que foram marcados, alguns jogos foram adiados, o Internacional teve que ir até para a Serra Gaúcha para conseguir disputar. Então, não dá para a gente falar, destrói tudo e depois, quando vir um show, mas vai ter que jogar em Bento Gonçalves, que é absurdo, porque o Inter tem que ser o Inter, porque tem que se jogar na sua própria casa. Eu acho que dá para compensar e equilibrar os dois lados, tanto do business como do esporte, porque hoje o business também tem uma grande participação dentro de qualquer time, né, dentro de um time bom que pense nessa questão, porque o Internacional também precisa desse dinheiro e é uma grana boa, porque Porto Alegre está entrando, né, na agenda internacional de shows e grandes espetáculos. Informação, Zé. Tá, vamos lá. Nós estamos esclarecendo, aos poucos a gente está chegando lá. Uhum. Sim, só a informação que a Nájila Diniz que me passa aqui nesse momento. Hoje o Gigantinho, para que serve o Gigantinho hoje? Hoje o Gigantinho abriga a Fundação de Educação e Cultura do Inter, a biblioteca, as salas das torcidas organizadas, toda a estrutura de segurança e os projetos sociais dessa fundação que eu mencionei, a Fundação de Educação e Cultura do Inter.
É isso que o Gigantinho abriga hoje. Essa fundação, a biblioteca, as salas de todas as organizadas e toda a estrutura de segurança dentro do Inter. É isso que o Gigantinho abriga hoje. E há 2 anos também, vamos lembrar, né, que o Gigantinho foi palco de uma das mais belas ações de clubes aqui do Brasil, quando numa das noites mais frias recebeu os moradores de rua, né? Que tanto o Inter e Grêmio se uniram, o Inter então abrindo as portas do Gigantinho, o Grêmio também dando cobertores, colchões para essas pessoas nesse momento. Então a gente fala, daí é uma coisa maravilhosa que aconteceu porque se tinha um espaço de qualidade ali, aquele espaço, o Gigantinho, eu fui a muitos shows ali, tenho grandes recordações da minha infância ali, que sempre tem vários espetáculos nesse sentido. Acho que seria o Inter ia perder dinheiro e Porto Alegre ia perder uma grande casa de espetáculos. Eu fui buscar, encontrei aqui, o projeto de torres residenciais e comerciais ao lado do Beira-Rio inclui um espaço que, se sair do papel, terá um dos ângulos mais privilegiados do pôr do sol da capital. No topo do maior dos 2 prédios previstos para a 130 metros de altura, a ideia do Inter é que haja uma espécie de mirante de acesso público sobre um restaurante também com vista panorâmica. Como o complexo imobiliário e comercial aguarda a aprovação de uso do espaço na Câmara e se trata de um projeto inicial, ainda não foram chamadas construtoras para apresentarem propostas. Não é possível garantir que sairá do papel como o previsto. A outra particularidade do projeto, chamado Gigante para Sempre, é a construção de um pier público, junto de onde também poderia haver uma estação de catamarã. Em um segundo momento... essa do pier. Não tem condições ali de construir o pier no Parque Gigante, cheio de pedra ali. E não isso é outra condições. Coisa, tá? Isso aí que o Zé tá falando não é Gigantinho, tá, Zé? Isso aí é outro lado. Sim, do lado oposto. Mas isso aí não tem nada a ver com o Gigantinho. O Gigantinho é o seguinte, teve uma licitação e uma das áreas de vice-presidência do Inter escolheu um projeto e esse projeto está no conselho para votação, que é a da se vai ser aprovado ou não. Isso. Essa questão das torres, do pier, é outra coisa. É essa confusão que a gente fez. Enfim, que alguém fez. Esse negócio de torres e pier não tem nada a ver com o Gigantinho. Isso é do outro lado. Mas é tudo dentro do complexo do Beira-Rio e tudo... Mas não tem nada a ver com a licitação do Gigantinho. Derruba o Gigantinho, para com essa encheção de saco aí. Tu tá misturando a tua opinião com a informação, isso aí que tá nos atrapalhando. Eu não tô misturando nada, é tu que tá misturando. Tu já vem com torre, tu já vem com pier. O assunto foi Gigantinho. Desde o início eu tô dizendo, o Gigantinho teve um processo, empresas interessadas na revitalização do Gigantinho, para que se torne uma casa de show, de espetáculo e tudo mais. Desde o início eu estou dizendo isso. Aí tu já vem com o papo que tem 2 construções, 2 torres, o pier, que não sei o que lá. Isso é um projeto lá de trás da reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo. Ponto. Isso não existe 2 torres e não tem como fazer pier no Parque Gigante. Gigantinho, assunto Gigantinho. Está no conselho, como foi explicado pela Nájila aí para o Cristiano Oliveira. Os bonitões do conselho têm que aprovar. Existe uma briga e uma vaidade política muito grande. Não sei se vai aprovar. O que eu, Cristiano Silva, faria se tivesse o poder da caneta e fosse lá mandatário do Internacional? Botaria abaixo o Gigantinho, faria uma bela esplanada, independente se tem o Marinha do Brasil ou não. Porque o Gigantinho hoje é um elefante branco que dá um prejuízo de quase 400 mil reais por mês e que, além do mais, atrapalha de quem vai do centro para o bairro a vista do Beira-Rio, que ficou muito bonita. Eu faria isso. Eu. Muito bom. Esclarecido, então, a gente vai para o intervalo e já voltamos. Reta final, agora são 12h51, a hora certa é Carrefour, nós estamos debatendo as coisas do futebol aqui no Ganhando o Jogo e esse último tópico dos nossos assuntos tratados aqui gerou a interatividade imediata dos ouvintes. O nosso querido Matheus Fagundes diz: querem que o Inter venda o Gigantinho para perder total e completa autonomia de seu patrimônio? Cuidado com essas opiniões. Tais projetos são, na verdade, a venda do patrimônio do clube disfarçada, diz o nosso Matheus Fagundes. Obrigado, Matheus. Nós estávamos tratando... Não vende nada, fica com aquele elefante branco lá, 400 mil por mês, deixa lá. Pois é, curioso o que tu tá dizendo. Ai, que saudade que eu tava dessa raiva desse Silva, né? Nossa, Silva, saudades, viu, querido? Bom saber que tu voltou ao normal. Tá bom, debochada. Ai, meu povo, saudades de almoçar contigo com o Zé. Hein, Zé? Eu não vou nessa aí de demolir o Gigantinho, botar abaixo, enfim... Mas é evidente que isso que a gente está fazendo aqui no programa tem que ser feito. O Gigantinho tem que ser debatido. A situação do Gigantinho ela tem que ser debatida, porque
ele não pode gerar um déficit, gerar uma dívida tão grande para o Inter. E esse número que traz o Silva, ele é, de fato, complicado e assustador. Também não acho que tem que botar abaixo, demolir, enfim, ou fazer outra coisa. Mas acho que esse debate ele tem que ser feito para que se torne o Gigantinho, que eu acho que faz parte da área cultural de Porto Alegre e que abriga setores tão importantes do Inter, transformar o Gigantinho num negócio rentável. Eu acho que esse debate está sendo feito por nós e também dentro do Inter. Afinal de contas, o Conselho tem aí projetos para votar em relação a isso. Eu acho que o debate é válido, sim. Eu desconfio que o Matheus esteja enfronhado com essa coisa aí lá da política do Inter, porque eu disse para ele, está parado dando prejuízo, não é isso? E ele veio de novo. Está dando prejuízo porque o clube fez questão de não cuidar. O valor que estipulado para reformar é o salário de um jogador. Fora o que... Agora vai começar. É o salário do Natanael. Dá o salário do Natanael, reforma. Parem com isso, gente. Olha, um salário de um jogador, reforma. Vai fazer o quê com aquele elefante branco? Aí eu concluo a fala do nosso ouvinte, Cristiano. Ele diz assim: fora o que a Opus quer pagar pela administração, chega a ser ridículo. Tiraria em um show esse valor. Ele já está de olho no lucro do parceiro que o Inter está roubando para reformar. Só que não tem show, cara. Esse é o problema, não tá rolando show faz mais de um ano. Não, mas o raciocínio dele tem uma certa lógica. Não tem, ele quer ficar de todo jeito com o patrimônio. Ele quer ficar... Eu entendo o raciocínio, mas é que tem o contraponto, tem o outro lado da moeda também. É aquela coisa que a gente falou antes, de não ter algo 100% para um lado ou para outro. Eu entendo o que ele tá dizendo, acho que ele tem razão em alguns pontos, só que faz um ano que não tem show, eu acho que tão cedo não vai ter de novo. Ana. Tu tem um carro há 30 anos, que era muito bom, comprou 0 quilômetro, maravilhoso, potente, grande, confortável, e tu te mantém com esse carro ao longo do tempo. Ele começa a ter os seus problemas, começa a ter problema de motor, começa a ter problema de radiador, fora as manutenções normais, e esse carro passa a ser um peso para ti. Tu tem que, de alguma maneira, dar jeito em trocar esse carro, em achar um mais novo, em achar algo mais rentável, que não te dê tanto prejuízo ao menos. É mais ou menos um Gigantinho para o Inter. O Gigantinho foi muito importante, é o maior ginásio do estado, maravilhoso o período em que ele abrigou shows, outras categorias de esporte do Inter. Hoje a Nájila, conforme ela repassou ali pro Oliveira, tem outras funções. Isso pode ser acomodado em outro local. O Gigantinho já deu o que tinha que dar. Hoje, se ele é muito mais prejuízo do que lucro para o Inter tem que dar um jeito de se livrar dele de alguma maneira ou torná-lo rentável. E aí esses projetos que vêm a calhar para tornar isso possível. O Vinícius diz, mas se ele custa R$400 mil por mês, por que ele tá desse jeito? Porque o Inter não tem recursos para fazer investimentos ali. E ele tem... É a simples manutenção do ginásio, né? É 400 mil para deixar desse jeito. Se vai reformar, vai mais uma grana. Mas é 400 mil por mês ou por ano? Não, é mês. É um custo muito alto. É muito alto aquele prédio, é um elefante branco. 400 mil por mês, eu fiquei apavorado com esse número. Eu imaginei que fosse 400 mil por ano, agora 400 mil por mês é terrível. Multiplica por 12? Complicado. Sim, isso aí dá quase 5 milhões de reais por ano. Só que daí eu vejo assim, se não tem a oportunidade de fazer a gestão, não tem como tornar aquilo rentável nesse momento. Tem uma empresa interessada que, dependendo do contrato, da estruturação do negócio, pode vir a ter benefícios para o Internacional, acho que tudo tem que ser estudado. Aí parte do conselho ter uma proposta adequada, que não vá daqui a pouco ceder totalmente por tempo indeterminado, sem nenhum benefício financeiro e até mesmo de divulgação para o Internacional, para uma empresa. Mas se a empresa, geralmente, se tem uma contrapartida interessante por parte do clube, pelo menos é o que eu imagino, eu não tenho os detalhes desse negócio, mas assim, vamos tirar, destruir, acabar, eu acho que se torna muito delicado esse momento, tanto que a gente fala que ali também tem instituições importantes, né, o trabalho social do Internacional, mas também as torcidas, que colocam ali todo o seu material, tem toda, né, então essa estrutura, eu acho que é delicado. Com todo respeito, tu manter o Gigantinho para a torcida organizada botar a estrutura, por favor, aí... Põe abaixo o Gigantinho, faz salas comerciais e estacionamento que dará muito mais lucro. Joel Lima de Igrejinha diz isso. A história das salas comerciais também é interessante. O Beira-Rio tá cheio de sala vazia lá para alugar. Nunca foi alugada.
O que mais tem é sala vazia. O novo Beira-Rio, vamos alugar. O porquê que não foi alugado, eu não sei. Jorge E Mendes. estacionamento é do outro lado também, né? Aqui tem um edifício garagem no Beira-Rio já, né? Já Que é há uma onde tem o garagem Sunset, enorme ali. que é onde tem a parte que tem ali até tem os até food festa trucks ali, ficam né? ali, os torcedores, inclusive eles alugam para festas. Jorge Mendes Pois é. diz: se tudo que for mal administrado colocar abaixo, então vamos colocar abaixo a maioria das instituições públicas. Obrigado esse ouvinte querido, abraço para você, viu? Vocês estão olhando isso pelo lado negativo, diz o seu Jorge. Magno. Para fechar o programa de minha parte, tu vais estar no Arquivo Guaíba, José Aldo Pinheiro. Eu ouvi a chamada, Magno. Vou Eu acompanhar. ouvi também. Vou acompanhar. O motim no Presídio Central, 6, 7 de julho de 94. A quadrilha de Dilonei, Francisco Melara, César Seclas, que protagonizaram cenas de filme em Porto Alegre, só que eram a realidade. Isso tudo vai ser retratado no Arquivo Guaíba amanhã, 6 da tarde, Imperdível. com a representação domingo. Com a representação no domingo às Histórico. 3, Cristiano Silva, 3 da tarde. Um resumo da cobertura da Rádio Guaíba, que começou com Joabel Pereira, na tarde do dia 6, terminando com José Aldo Pinheiro e Paulo Mesquita, e o Gustavo Mota, que fez a saída do Melara. Alguém do vai se Rafael emocionar. escoltado pela Brigada. Hoje seria diferente a negociação do Zé Aldo com o Melara. Primeiro, ali ele foi. Hoje seria. Mas vai no talo desse vagabundo? Mas vai no talo, entra atirando nesse vagabundo. Estourou. Que é isso. Vem aí a Fernanda com as notícias do correspondente Guaíba. Depois tem o Júlio Ribeiro com Boa Tarde Brasil. Até segunda. Tchau, gente.